Amém? Gente, eu falei pro Neto, né? Eu falei, amor, eu ministro, né? Na segunda-feira. Aí chegou na terça-feira, desisto, não quero não, eu tenho vergonha. Aí ele, não, amor, você vai, agora você vai. Eu tentei todos os dias. Hoje de manhã eu peguei o notebook e falei para ele, ai, por favor, em nome de Jesus, me livra disso. Ele, não, você vai ministrar, não preparei nada. Eu falei, amém, então sou eu. Né? Quero pedir perdão se eu falar com vocês igual eu falo com uma criança, porque eu estou acostumada a ministrar para os juvenis, estou acostumada a ministrar para as crianças, mas vou me esforçar para não te tratar igual uma criança, amém? Amém? Vou falar igual a pastora Soraya fala, eu tenho dificuldade de falar com gente conversando, com gente andando, porque eu me desfoco. Então, por favor, eu queria pedir para... Eu não vou me delongar, até porque eu estou nervosa, então eu não vou conseguir falar muito, né? Então, queria pedir para você se manter calmo aí no seu lugar, quietinho, amém? Queria pedir agora para você inclinar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Amém, Pai de amor, Deus, eu quero colocar a vida de cada jovem, Senhor Jesus, a vida de cada adolescente aqui diante do Senhor. Deus, eu quero declarar que o coração deles, Senhor Jesus, é terra fértil. Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida de cada um. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que cada palavra que sair da minha boca não venham ser palavras naturais, mas, Deus, venham ser palavras que venham direto do reino do Senhor. Em nome de Jesus. Fala comigo, amém. Aleluia. Queridos, eu ia ministrar algo, né? O Senhor ele tinha falado algo ao meu coração. Na verdade, desde o começo do ano, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de Esther, né? A respeito do livro de Esther. E eu ia compartilhar a respeito dela, porque é algo que o Senhor tem queimado no meu coração, então seria algo mais fácil para eu falar, né? Mas eu estava jantando nessa semana com o Neto, aí ele colocou uma palavra da pastora Flávia Landim. E eu não prestei muito atenção no que ela estava falando, mas ela estava falando a respeito da vida de Estevão. Né? E eu estava no meu trabalho, o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração a respeito da vida de Estevão. E eu quero compartilhar com você. Né? O Estevão que eu vou falar não é o Estevão da Joyce, amém? É o Estevão lá da Bíblia, foi da onde ela tirou o nome dele. E eu quero compartilhar com você algumas coisas a respeito da vida e do ministério e do propósito de Estevão. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? Então, quem está com a sua Bíblia, pode abrir aí. Se puder projetar, lá em Atos 6, nós vamos ler todo o capítulo juntos. Então, a palavra de Deus fala assim, lá em Atos 6. Foi? Eu vou ler aqui na minha versão, pode ser? Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro e alimento. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo que nos deixemos de anunciar a palavra de Deus para tratar de dinheiro e alimento. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entreguemos esse serviço a eles. Assim, nós podemos continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Procoró, eu acho que esse é o nome dele, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau e Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, vou parar por aqui, e depois a gente vai continuar lendo todo o capítulo 6. Amém? Então, aqui conta a respeito da escolha de 7 homens. Né?
surge uma necessidade no povo judeu. Lá no começo do capítulo de Atos, lá Atos 1, a palavra de Deus fala que eles compartilhavam, eles partiam do pão de casa em casa diariamente. Tudo eles tinham em comum. Então, eles oravam juntos, eles se alimentavam juntos, só que esse grupo de pessoas começou a crescer. E a palavra de Deus fala que cresceu de tal forma, ficou tão numerosa a população judia, que eles já não davam mais conta de partilhar tudo de igual maneira. E essa reclamação chegou até os apóstolos. Eles entenderam que a reclamação deles era válida, só que eles entendiam que esse era um trabalho pequeno, perto do que eles foram chamados para fazer. Então, o que eles propuseram para o povo? Então, vamos levantar 7 homens que fossem cheios do Espírito e cheios de fé, cheios de sabedoria. Para quê? Para servir as viúvas que estavam sem receber a parte delas do alimento e do dinheiro que era repartido diariamente. Então, a palavra de Deus fala, e em primeiro momento, né, ela cita o primeiro nome, o nome de Estevão. Né? Fala que Estevão foi alguém que foi escolhido entre tantos que existiam naquela época. Então, era um povo muito grande, e eles pediram para que fosse escolhido 7 homens. Então, Estevão ele já saiu de uma multidão e foi escolhido entre 7. E entre esses 7 homens, ele teve destaque. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E o nome de Estevão ele é citado dessa forma. E aí depois vem os nomes dos 6 outros homens também que foram escolhidos. Mas Estevão ele foi colocado em destaque. E no restante do texto, você vai perceber que esses homens eles não são mais citados. E tudo que começa a falar agora é a respeito da vida e do propósito de Estevão. Por que será que Estevão foi diferente dos outros homens? Ele foi escolhido junto com aqueles homens. Estevão, ele foi escolhido junto com 7 outros homens, que tinham as mesmas virtudes que ele. Mas ele se destacou entre esses homens. E eu quero compartilhar com você hoje 5 pontos a respeito da vida, do propósito e do ministério de Estevão. Amém? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é a respeito da escolha de Estevão. Então, como eu citei acima, a escolha de Estevão, ela foi feita entre muitos homens. Haviam muitos homens. A própria palavra de Deus fala que eles haviam crescido muito. Então, havia muitas pessoas que poderiam ter sido escolhidas. Mas entre tantas pessoas, o Senhor escolheu 7 homens. E entre esses 7 homens, ele foi escolhido e ele foi citado antes de todos os outros. Estevão ele foi escolhido entre esses homens. A Bíblia coloca o nome dele em primeiro lugar, mencionando as suas características. Mas sabe qual que é o interessante de tudo isso? Ele não estava sendo escolhido para ser o próximo apóstolo. Ele estava sendo escolhido para apenas servir o alimento. Aí você deve pensar, nossa, mas por que ele tinha que ter tanta fé? Por que ele tinha que ser um homem cheio do Espírito só para servir? Estevão, ele foi escolhido, ele não foi escolhido para ser um líder de célula, ele não foi escolhido para ser o próximo pastor, ele foi escolhido para ser aquele que iria servir pessoas. Se a gente fosse colocar na linguagem de hoje em dia, ele seria escolhido para lavar o banheiro, para cuidar das coisas do prédio. E às vezes você olha para a palavra servir e você enxerga de uma forma natural. E aí você pode pensar, para servir pode ser qualquer pessoa. Para servir pode ser qualquer pessoa que se dispõe a fazer. Mas a palavra servir, sabe o que ela quer dizer? Trabalhar em favor de alguém. Não sei se você já parou para pensar o que quer dizer servir. Porque às vezes a gente pensa que servir é só fazer as coisas. Mas servir quer dizer que você está trabalhando em favor de alguém ou de algo. Você colocaria qualquer pessoa para te representar? Se você precisasse fazer qualquer coisa, você colocaria qualquer pessoa para te representar? Lá dentro do seu trabalho? Você colocaria qualquer pessoa para representar o seu nome ali? Para te servir? E os apóstolos, eles entenderam isso.
E eles trouxeram isso para a vida deles e para o contexto deles. E apenas uma pessoa que apenas iria servir o alimento para viúvas. Mas eles escolheram uma pessoa que era cheia de fé e cheia do Espírito Santo. Então, há mais de 2000 anos atrás, os apóstolos deles já nos ensinaram que para servir, para fazer uma simples tarefa, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas não fazem apenas aquilo que é pedido para elas fazerem. Elas não fazem aquilo que elas foram comissionadas somente para fazer. Elas fazem além. Estevão, ele entendeu o propósito dele. A função de Estevão era simplesmente servir. Era simplesmente distribuir alimento. Era só isso que Estevão precisava fazer. Mas, continuando no texto, a palavra de Deus fala que Estevão era um homem muito abençoado por Deus, cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Aí a gente para e pensa, mas ele foi chamado só para servir. Mas o que ele fazia? Ele fazia grandes milagres e grandes maravilhas. Ele entendeu que ele não estava ali somente para servir a comida. Mas quando uma viúva chegava diante dele e falava que estava com alguma dor, ele orava, aquela pessoa era curada. Se chegava ali diante dele um coxo, ele orava, a pessoa andava. Se chegava um cego, ele orava, a pessoa era curada e voltava a enxergar. Estevão entendeu que ele não foi chamado somente para servir comida, mas ele entendeu que ele foi chamado para fazer além daquilo que ele foi chamado de forma natural. E o segundo ponto a respeito da vida de Estevão é que Estevão era um homem talentoso e cheio de virtudes. Repete assim comigo, fala. Estevão era um homem talentoso e cheio de virtudes. Amém? A palavra de Deus fala lá em Atos 6:3. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entreguemos esse serviço a eles. Lá em Atos 6:5 fala: todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E lá no versículo 8 fala: Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. As virtudes de Estevão, elas são citadas na palavra de Deus em apenas um capítulo, de forma incessantemente. Você pode ver, versículo após versículo, a palavra de Deus cita as virtudes de Estevão. Então, Estevão, ele era um homem cheio de virtudes. Por quê? Porque ele era um homem cheio da presença de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós transmitimos as virtudes do Senhor. E Estevão, isso aqui não é citado através da boca de Estevão. Não foi Estevão que escreveu o livro de Atos. Então, as pessoas enxergavam as virtudes na vida de Estevão. Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar as virtudes que estão sobre a sua vida? Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar o Espírito Santo fluindo através de você? Estevão, ele tinha tudo para ser um apóstolo. Você concorda comigo que Estevão tinha tudo para ser um apóstolo? Com tudo que eu te falei até agora. Ele era um homem que tinha tudo para servir como um apóstolo. Ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele tinha as virtudes que eram necessárias para ser um apóstolo. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era uma pessoa ousada, ele tinha fé, ele fazia prodígios, sinais, maravilhas. Tudo isso fluía através da vida de Estevão. E Estevão, ele tinha tudo para ser um apóstolo. Ele era um jovem cheio do Espírito Santo. E ele carregava a presença. Ele orava, ele pregava, ele curava. Mas Estevão, ele decidiu servir. E o melhor lugar que ele entendeu que o melhor lugar para ele estar era onde ele foi chamado para estar. Então, eu quero contar para vocês, na verdade é um testemunho, o Neto já contou para algumas pessoas, né? Eu não sei se ele já contou aqui no púlpito, mas uma vez ele teve uma experiência muito forte com Deus, e quando ele me contou, me marcou muito. Né? A gente estava, acho que foi numa conferência que nós fomos de pastores, e o Senhor falou para ele, né, que ele havia sido chamado para ser um pastor, mas que o nome dele nunca seria reconhecido,
que o nome dele nunca seria célebre, que as pessoas nunca olhariam para ele e veriam o rebanho dele, o ministério dele, mas que ele sempre estaria aqui para exaltar o nome do Senhor, para exaltar o nome dos nossos pastores, que é o pastor Ricardo Landim, que é o pastor Naor Pedrosa. Então o Senhor falou para ele que pode ser que ele nunca seja reconhecido, mas ele decidiu viver esse propósito, porque ele entendeu para que ele foi chamado. Então, é como uma empresa. Você trabalha numa empresa. Então, vou dar o exemplo aqui do Google. Google é uma grande empresa, certo? Quem aqui tem desejo de trabalhar no Google? Nossa, pouca gente, viu? Porque uma vez eu fiz uma entrevista, o homem falou assim para mim, que empresa que você desejaria trabalhar? Aí eu falei, sei lá, né? Eu falei, o Google não tem nada a ver com a minha área, eu trabalho com dentista, e eu viajei. Ele falou, mas sabe o que é engraçado? A grande maioria das pessoas querem trabalhar lá. E o Google, ele é uma grande empresa. Muitas pessoas trabalham lá. E o que faz a empresa? As pessoas que trabalham nessa empresa. As pessoas que trabalham, que doam suas vidas, que saem cedo de casa, que chegam tarde em casa, são essas pessoas que trabalham lá e fazem a empresa ser grande. Faz com que o nome da empresa seja colocado em destaque. Não é isso? É isso que é nós trabalharmos em favor de algo. Nós trabalhamos a favor do reino. Então, às vezes, você nunca vai ser reconhecido. Às vezes, o seu nome ele nunca vai ser colocado lá em cima. Às vezes, você nunca vai ir numa conferência e vai estar lá, Pastor Derek. Às vezes, isso nunca vai acontecer com você. Mas sabe por quê? Porque o Senhor ele te chamou para algo. E, às vezes, Ele não te chamou para fazer o seu nome célebre, mas para que Ele seja exaltado. Amém? E Estevão entendeu isso. Estevão entendeu que não importava qual era a posição dele. Ele estava ali somente para servir. Mas ele entendeu que ele poderia servir da melhor forma que ele poderia. Então, ele estava ali só para servir o alimento. Mas quando uma pessoa chegava com uma enfermidade, ele era ousado, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele impunha as mãos e a pessoa era curada, a pessoa era liberta. Amém? Então, às vezes, você é uma pessoa, assim como Estevão. Você é uma pessoa talentosa. Todo mundo aqui já ouviu a parábola dos talentos? Quem aqui conhece a parábola dos talentos? Às vezes, você é aquela pessoa que é o de 5 talentos. Você sabe cantar, você é o Jonathan da vida. Você sabe cantar, tocar bateria, tocar teclado, tocar guitarra, tocar violão, você sabe dançar, você sabe pregar, sabe fazer tudo. Mas o Senhor colocou uma pessoa para te liderar, que é aquela pessoa de 1 talento. É aquela pessoa que mal sabe conversar. A pessoa fala para nós, não é para nós, é para nós. A pessoa, às vezes, mal sabe conversar. Mas é essa pessoa que o Senhor coloca para te liderar. E, às vezes, você vai precisar fazer como Estevão. Trabalhar lá nos bastidores. Para que o seu líder cresça. Para que o seu líder rompa. Para que o seu líder avance. E até que chegue a sua vez. Então, eu escuto muitas vezes as pessoas falarem assim. Quando eu for pastor, eu vou fazer dessa forma. Quando eu me tornar líder de célula, minha célula vai ser desse jeito. Quando eu me tornar discipulador, a minha rede vai ser a mais top. Quando eu for para as nações, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, eu vou ser radical. Mas o Senhor já te chamou. A partir do momento que você aceitou Jesus, e o Senhor liberou o seu chamado sobre a sua vida, você já está preparado para fazer isso. Você já está comissionado, o Senhor já te deu tudo o que você precisa para cumprir isso. Então, você não precisa estar em cima de um palco para você falar de Jesus. Você não precisa estar nas nações, você não precisa estar lá nos Estados Unidos ou na China, sei lá para onde você foi chamado, para falar de Jesus. O Senhor ele te colocou numa escola, o Senhor ele te colocou numa família, o Senhor te colocou num grupo de amigos que eu tenho certeza que nunca ouviram falar de Jesus. E são essas pessoas que primeiro você precisa evangelizar, ministrar na vida delas, falar de Jesus e transformar a vida delas.
E muitas vezes, esse quando chegar, esse se um dia acontecer, quando eu for, é aí que o diabo te paralisa. É dessa forma que o diabo usa para te paralisar, para paralisar o seu propósito, para paralisar aquilo que ele tem para você. É dessa forma que o diabo usa as circunstâncias para te paralisar, fazendo você pensar que você ainda não está preparado. Muitas vezes, todo mundo que me conhece, as meninas principalmente, sempre que tem ministração, eu sempre falo para elas, eu não gosto de pregar. Teve outro dia que teve um encontro Kids, aí o Thiago Paixão, ele estava lá na mesa de som, aí eu falei para ele, ai meu Deus, eu fico nervosa, né, eu não gosto muito de pregar, ele deu risada e falou para mim, acho que você está na profissão errada. Aí eu falei, mas, Senhor, não sou eu, é o Senhor. Né? Eu sempre me disponho a fazer, porque eu sei que é o Senhor que faz através de mim. Então, às vezes o Senhor ele só precisa que você coloque um pezinho lá na água, para que o mar se abra na sua frente. Mas você precisa entender que você precisa dar essa resposta. Você precisa primeiro se dispor a cumprir aquilo que Deus te chamou. Amém? Amém? Amém. Então, eu tenho certeza que você foi chamado para algo. Às vezes você foi chamado para o ministério. O Senhor às vezes te chamou para ser um ministro de louvor. Às vezes o Senhor te chamou para ser um pastor. Ou o Senhor, ele pode ter te chamado para uma profissão. Às vezes o Senhor ele te chamou para ser um médico, um professor. E o que você vai fazer enquanto isso não se concretiza na sua vida? Você vai ficar sentado no banco da igreja, esperando as coisas acontecerem? Ou você vai sair do seu lugar e você vai lá cumprir aquilo que o Senhor já te chamou para fazer? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Nós ficamos sentados no nosso lugar, esperando as coisas acontecerem. E aí, de repente, chega um irmãozinho, que aí ele vai lá na sua célula, ele começa a crescer, começa a romper, começa a multiplicar, começa a avançar, e ele se torna líder antes de você. Aí você fala, Senhor, mas eu sou líder em treinamento há 20 anos, mas você não sai do seu lugar para falar de Jesus? Você não sai do seu lugar para falar do amor do Senhor? Você não se dispõe a falar para um amigo que senta ali do seu lado na escola? E o irmãozinho chegou no primeiro amor, amando Jesus e falando de Jesus para todo mundo. Por isso que ele cresceu mais do que você. Porque ele é apaixonado por aquilo que Jesus chamou ele. Porque ele teve revelação, fala comigo, revelação do propósito dele. Amém? Então, as pessoas que às vezes chegam crescendo, rompendo, correndo na frente de todo mundo, é porque essa pessoa, ela teve revelação do propósito dela. Ela entendeu que ela não tem que ficar sentada no lugar dela. Ela entendeu que ela precisa ministrar, ela precisa ser testemunho vivo, ela precisa ser uma ministração ambulante. Aonde ela passa, ela encontra a oportunidade de falar de Jesus. Tinha uma irmã que caminhava com a gente. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa tão evangelista como ela. Ela viu uma pessoa vomitando no meio da rua, ela ia lá, ela conseguia converter a pessoa. Ela era assim, a pessoa derrubou a bala no chão, ela ia lá, ela conseguia trazer a pessoa para a igreja. Porque ela tinha isso era tão forte dentro dela, ela entendeu o chamado dela, ela entendeu o propósito dela. E Estevão também, ele entendeu. Ele entendeu que ele não foi chamado somente para entregar um alimento para uma viúva. A viúva chegava ali, era só isso que ele deveria fazer. Foi só isso que pediram para ele fazer. Mas não, a pessoa chegava mancando. Ele entregava o alimento, ele perguntava se a pessoa precisava de alguma coisa. E a pessoa, na hora, era curada. Amém? Então, o quarto aspecto sobre a vida de Estevão é que Estevão sabia quem ele era e Estevão vivia em função disso. Estevão, ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Deixa eu só beber água. Estevão, ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Quem sabe o que é mártir? Alguém já ouviu falar a respeito disso? Mártir quer dizer, eu vou ler como está lá no dicionário. Pessoa submetida à morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou qualquer de seus princípios. Então, a palavra de Deus continua dizendo,
lá no versículo 8, ainda no capítulo 7. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçam o povo e os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizer mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: esse homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados na sala do conselho superior olharam firmemente para Estevão e viu que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Então, o que aqui está querendo dizer dentro disso tudo? Estevão, ele começou a incomodar. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa que está no centro do propósito de Deus, quando você é uma pessoa que entende para que você foi chamada, você entende por que você está vivendo aqui na terra, você começa a incomodar as pessoas. E Estevão, ele começou a incomodar. Às vezes, você não vai ter uma perseguição como Estevão teve. Porque nós moramos no Brasil, amém? Aqui no Brasil, nós temos liberdade de falar de Jesus, nós temos liberdade de manifestar a nossa fé. Às vezes, você não vai ser perseguido dessa forma, mas às vezes você vai ser perseguido lá dentro da sua casa. Então, eu conheço testemunho de muitas pessoas que iam para a balada, que usavam droga, que passavam noites e noites fora de casa, e os pais nem ligavam. E aí a pessoa se converteu, aceitou Jesus, e porque chega um pouco mais tarde, às vezes, da comunhão, a mãe e o pai, pega lá no pé. Briga, bate. A gente tem o testemunho da Joyce. A Joyce, ela foi alguém que ela apanhava todos os dias para poder vir para a igreja. Todos os dias a mãe dela batia nela e a mãe dela falava para ela: você vai para a igreja? Ela falava: vou. Então, ela apanhava antes de ir e ela apanhava quando ela voltava. Então, a gente tem testemunho de pessoas que seguiram sim, que sofreram sim perseguição. Eu lembro que quando eu me converti, eu ainda era uma criança, né? Mas a minha mãe, ela não tinha revelação. Ela não conseguia entender o que eu queria viver. Eu fui uma criança muito, muito apaixonada pelo Senhor. Eu, com 10 anos, eu tinha plena convicção daquilo que eu queria para a minha vida. E o meu sonho era me batizar. Então, com 10 anos de idade, eu já tinha convicção do que eu queria para mim. E aí minha mãe falou para mim: você só vai batizar quando você fizer 12 anos. E foi, uma luta para mim esperar até 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu me batizei. Então, eu sofri muita perseguição dentro da minha casa. Minha mãe não deixava eu ir para a igreja. Eu morava em Guaianazes, e a igreja videira era lá no Tatuapé. Eu lembro que eu morava no 3º andar, e tinha uma rampa na minha janela. Eu pulava para essa rampa e ia para a igreja. Aí eu chegava de manhã, porque o culto era de manhã. Aí eu chegava mais ou menos na hora do almoço em casa, com aquela cara de pau. Aí minha mãe falava para mim: Verônica, você não tem jeito. Ela ficava brava, brigava comigo, mas eu fugia e eu ia para a igreja. Eu falava para a minha líder que minha mãe deixou eu ir. Olha eu pecando, gente. Eu falava para a minha líder que ela levava a gente de carro. Eu falava: não, minha mãe deixou eu ir. Aí eu chegava, óbvio que minha mãe tinha deixado. Aí minha mãe ligava brigando. Ela falava: mas é que a Verônica falou que você deixou. Mas eu lembro que eu fazia isso porque eu amava o Senhor. Porque eu amava o propósito que Deus tinha me dado. E desde muito novo, o Senhor, ele já tinha falado para mim quem eu seria. E eu tomei posse disso. Eu lembro que minha mãe também falou assim para mim, que eu não poderia liderar até eu fazer 18 anos. Foi uma luta também na minha vida, porque eu sempre fui muito apaixonada por aquilo que eu vivo. E eu lembro que todas as células que eu passei, eu fui líder em treinamento.
Todas as células que eu estive, eu fui líder em treinamento. Eu cuidava das meninas, eu ajudava o meu líder, eu era braço direito do meu líder. Só que eu só poderia ser líder quando eu fizesse 18 anos. E eu lembro que quando eu estava na semana para fazer 18 anos, a minha líder saiu da liderança. A pastora Mariana falou para mim, você quer liderar? Eu falei, quero, agora eu já posso. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu assumi uma célula Kids. Eu comecei a liderar a célula Kids. E desde então, eu nunca parei. Desde então, a minha mãe me largou assim, ó, de um jeito que ela não estava mais nem aí. Eu chegava 3 horas da manhã em casa e ela não estava mais nem aí. Né? E hoje eu sou casada, minha mãe mora na praia, eu moro aqui. E ela sempre me manda mensagem, ela fala, ai, filha, eu te amo tanto, você é tão abençoada. Né? Ela fala, eu me arrependo, às vezes, daquilo que eu tentei te segurar, que eu tentei te travar para não ir para a igreja. Ela falou, mas glória a Deus que você insistiu. Né? Eu insisti mesmo, mas porque eu tinha um propósito e o Senhor, Ele revelou isso para mim, e Ele me deu revelação disso muito cedo. Então, a minha oração para a sua vida, hoje, é que você tenha essa revelação dentro do seu coração. Eu tive essa revelação com 12 anos de idade. O Senhor, Ele me deu revelação de quem eu era e qual era o meu propósito. Porque quando você tem revelação disso, você nunca mais vai sair da presença do Senhor. Você nunca mais vai se desviar do propósito de Deus para você. Quando você é uma pessoa apaixonada por aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu propósito, você é uma pessoa que não consegue sair da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque as cordas de amor do Senhor, elas te amarram. E não tem como, por mais que você tente, não tem como você sair da presença de Deus. Outro dia eu estava conversando com a Sara Soares, e ela falou para mim, né, a gente já andou junto na mesma rede, e aí ela falou para mim, quando ela saiu da igreja, ela se sentia muito mal, porque ela sabia qual era o lugar que ela precisava estar. E o Espírito Santo toda hora incomodava ela. Mas por quê? Ela tinha revelação do propósito dela. Ela sabia aonde ela deveria estar. Só que às vezes por medo, por vergonha, por pensar o que as pessoas vão pensar de mim, ela se limitava a voltar. Até que teve um dia que ela tomou a decisão e voltou. E ela e o Jonathan têm crescido, têm rompido, têm avançado, têm sido uma bênção nas nossas vidas. Amém? Então, são essas pessoas que tem revelação do propósito, do porquê foram chamadas. Essas pessoas, elas não conseguem sair da presença de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, por diversas vezes. Pensei, ai, está muito pesado, vou desistir disso, eu não quero mais isso. Mas dá dois minutos depois tem alguém precisando de mim, eu já estou lá. Mas por quê? Porque eu falo, eu canso, mas eu sei para que eu fui chamada. Eu sei qual que é o meu propósito. Então, a minha pergunta para você hoje, qual que é o seu chamado? Qual que é o seu propósito? Por que que o Senhor, Ele te chamou para estar aqui? Existe um motivo. A gente não acredita no acaso, na sorte. Nós acreditamos no propósito. Existe um propósito de você estar aqui. Existe um porquê de você estar aqui. Não sei se você já parou para pensar, para se perguntar a respeito disso. E como eu estava falando para vocês, Estevão, ele vivia o propósito dele de forma intensa. Então, ele começou a incomodar. Então, quando nós vivemos o nosso propósito de forma intensa, nós começamos a incomodar. E nós não incomodamos somente de forma natural, mas nós incomodamos de forma lá no espiritual. Então, nós temos incomodado o inferno nesses dias. Eu não sei se você, pessoalmente, tem passado por algo, mas sabe por que nós estamos passando por tempos tão difíceis no nosso meio? Porque nós temos incomodado o inferno. Porque nós sabemos que o inferno ele não pode prevalecer contra a igreja. Amém? Nós sabemos dessa verdade, nós temos revelação dessa verdade. E o diabo ele tem tentado se levantar. E ele tem se levantado de todas as formas que ele pode fazer.
Mas ele já sabe que ele é derrotado. E nós também já sabemos disso. Então, nosso posicionamento como aqueles que têm revelação de quem somos é apenas nos posicionarmos como filhos amados, como pessoas que têm revelação do propósito e da vida de Deus. Amém? Então, Estevão, por diversas vezes, ele foi coagido a parar de falar de Jesus. A palavra de Deus fala lá em Atos 6, como eu já li para vocês, que os homens da sinagoga daquela época, os homens da lei, queriam que ele parasse de falar de Jesus. Queriam que ele parasse de fazer os milagres. Eles pensavam que ele foi chamado só para entregar a cesta básica. O que ele está fazendo? O que ele está pregando? O que ele está curando? O que ele está manifestando o poder de Deus? E tentando achar provas para incriminar Estevão, não acharam nada. Eles não conseguiram achar nada para incriminar Estevão. Então, o que eles fizeram? Pagaram pessoas para falar mal de Estevão. Pagaram pessoas para falar que Estevão estava blasfemando. Blasfemando contra Jesus, blasfemando contra Moisés, contra a igreja, contra o templo. E eles conseguiram incriminar Estevão. E o quinto e último ponto que eu quero ler com você é a oração de Estevão. Quero ler com você lá Atos 7, capítulo 54. Desculpa, versículo 54. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram o moço, chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam pedras, Estevão estava chamando Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com uma voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. A oração de Estevão foi igual à oração de Jesus. A vida de Estevão foi como a vida de Jesus. Eu não sei se você, conforme eu fui falando, você consegue ligar a vida de Estevão à vida de Jesus. Jesus, ele foi alguém que não pecou. Jesus, ele foi alguém que não tinha pecado nenhum dentro dele. Mas ele decidiu tomar sobre ele, lá na cruz, todos os nossos pecados. Estevão, ele era um homem pecador como eu e como você, mas ele carregava dentro dele o Espírito Santo. Ele carregava dentro dele a vida de Jesus, a vida de Cristo. Quando Jesus morreu lá na cruz, a quem ele clamou? Ele clamou ao Pai. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele clamou a Jesus, ele clamou ao Filho. Estevão foi apedrejado, que era uma morte humilhante, lenta e dolorosa. A Bíblia fala que em certo momento a sua capa ela cai aos pés de Paulo. Na verdade, fala Saulo. Todo mundo sabe quem é esse homem. Saulo. Quem sabe quem era Saulo? Saulo era Paulo, o apóstolo Paulo. Ele ainda não tinha sido encontrado por Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha tocado ele ainda não tinha tido um encontro face a face com o Senhor. Mas naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, a capa de Estevão cai em Paulo, em Saulo.
Então, Saulo, ele escuta a oração de Estevão. A oração que foi igual à oração de Jesus. Ele fala: Senhor, não condene esta gente por causa desse pecado. E depois disso, ele morreu. Imagina uma morte sendo apedrejado. Primeiro que naquela época morrer apedrejado era uma humilhação. Segundo, que era uma morte muito dolorosa. Quem aqui já levou uma pedrada? Sem querer, né? Espero. Amém? Levar uma pedrada dói muito. Imagina levar várias. A dor que não deve ser. E Estevão sofreu isso. Estevão sofreu isso. Ele sentiu a dor de cada uma das pedradas, porque ele ficou vivo até o último suspiro para orar por aqueles que haviam apedrejado ele. O último suspiro de Estevão foi clamando a Jesus para que aquelas pessoas não pagassem por aquele pecado. Estevão, ele foi um homem cheio do Espírito Santo até o seu último momento, até seu último suspiro. E o sangue, quem sabe, eu já falei para vocês a respeito dos mártires. São pessoas que entregam sua vida pelo propósito. E a palavra de Deus fala que o sangue de Estevão ainda clama pela terra. O sangue de Estevão foi derramado como um selo da fé dele. A morte de Estevão foi uma semente plantada, e através dessa semente, hoje nós somos marcados. Às vezes Estevão, ele fez tudo isso, ele passou por tudo isso, mas ele não era um apóstolo. Ele poderia pensar que a história dele jamais poderia ser conhecida por nós. Mas ele foi um homem tão cheio do Espírito Santo, tão consagrado, tão cheio de fé, que a história dele chegou à Bíblia. Ele foi um homem relevante. Ele poderia pensar que a história dele jamais impactaria a vida das pessoas. Ele poderia pensar que a atitude dele estaria afetando somente as pessoas ali que estavam próximas a ele. Mas a escolha de Estevão, a paixão de Estevão pelo propósito foi tão grande que alcançou a mim e que alcançou a você. Eu não sei se você já parou para ler o livro de Atos, no capítulo 6, que conta a respeito de Estevão. Mas eu queria te desafiar nessa semana a você meditar a respeito da vida desse homem. Foi um homem sem grandes pretensões. Foi um homem que viveu apenas o propósito. Foi um homem que foi apenas apaixonado. Mas pelo fato dele ser apaixonado, ele nos marca até hoje. A vida dele, o propósito dele, marca a minha vida e marca a sua vida até hoje. E vai marcar muitas outras pessoas durante muitas outras gerações. Como eu te falei, ele não era um apóstolo. Ele não era um homem muito conhecido. Mas a morte dele trouxe glória sobre ele. Sabe por quê? Porque quando Estevão está prestes a morrer, a ser levado para fora da cidade, ele tem uma visão. O próprio Jesus, ele vê Jesus, ele vê Deus. Ele tem a visão do céu, os céus se abrem sobre ele e as outras pessoas ninguém consegue enxergar. Mas Estevão, ele já estava com o espírito pronto para ser recebido pelo Pai. Ele foi um homem diferente. Ele foi um homem que foi apaixonado por aquilo que Deus tinha para ele. Então, eu quero que você levante aí no seu lugar. Estevão, ele foi alguém que viveu um evangelho puro, genuíno, sem muito status, sem muita glória, sem muito mover. Ele era alguém que trabalhava lá nos bastidores. E às vezes você tem trabalhado nos bastidores. E aí você pensa, ninguém me vê. Ninguém vê que sou eu que estou trazendo as pessoas para essa célula. Será que ninguém vê que sou eu que faço tudo nessa rede?
Às vezes esse é o seu questionamento. Mas deixa eu te falar, o Senhor, Ele te vê. Não importa que as pessoas não te vejam, o Senhor, Ele te vê. E o meu apelo para você nessa noite é, assim como Estevão, você lançar a sua capa. Você ser chamado como Estevão. Lance a sua capa. Tenha uma visão dos céus abertos sobre a sua vida. Quando você se põe numa posição de Estevão, através da sua vida, muitos Paulos vão surgir. Estevão não foi um grande homem reconhecido, mas Paulo foi um grande homem reconhecido. Paulo é um dos maiores apóstolos da Bíblia. E a palavra de Deus fala que no momento em que Estevão está sendo apedrejado, a capa dele cai aos pés de Paulo. Não foi naquele momento que Paulo teve um encontro com Deus, mas a partir daquele momento eu tenho plena convicção dentro do meu coração que a partir daquele momento Paulo começou a ser ministrado pelo Espírito Santo. A oração de Estevão chegou até o coração de Paulo. Então eu quero convidar você nessa noite a sair do seu lugar. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E eu quero convidar você para você ter uma experiência com Jesus. Uma experiência como Estevão teve. Eu não sei o que você vai precisar fazer para os céus se abrirem sobre a sua cabeça. Eu não sei o que você vai fazer para o Senhor, para você ter uma experiência com a glória de Deus. Eu não sei se você vai se ajoelhar. Você tem liberdade de se ajoelhar, de levantar suas mãos, de clamar ao Senhor, de chorar diante do Senhor. Eu não sei o que você precisa fazer. O Espírito, Ele vai te conduzir a fazer isso. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele quer te marcar nessa noite. Há uma experiência dos céus abertos sobre a sua vida nessa noite. Então feche seus olhos. Comece a clamar ao Senhor. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, me conectou, salvou, curou. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse:
convite nessa noite. Para você que quer ser apaixonado pelo seu propósito, apaixonado pelo seu chamado, eu quero que você coloque